Tá, eu sei, todo mundo já contou essa história. Todo mundo já falou sobre o Cervo de Hora de Aventura, já analisou o episódio Ninguém Te Ouvindo, já repetiu as mesmas 3 teorias. É só um cervo mutante, tá relacionado com a Guerra dos Cogumelos, ou é só mais uma bizarrice do universo de Yu? Mas cara, eu acho que a gente errou o foco o tempo todo. Porque eu vi esse episódio de novo, quadro por quadro, e descobri algo que ninguém percebeu. Algo que muda o episódio inteiro, e talvez até o jeito em que a gente entende a mente de Jake. Mas calma, vou explicar direitinho. Então, vamos começar do começo. O episódio Ninguém Te Ouvindo da 3ª temporada parece bobo à primeira vista. Finn e Jake enfrentam um cervo normal, até que ele tira os cascos e mostra mãos humanas. Naquele segundo o desenho muda de tom, não é mais comédia, não é mais aventura, é puro desconforto. O cervo quebra as pernas de Finn, literalmente, e desaparece. Meses depois o garoto acorda no hospital, sozinho, e o Reino Doce virou uma cidade fantasma. Nenhum cidadão, nenhum som, só Jake com um olhar vazio e um sorriso fora do lugar. E o pior, ninguém explica nada. O episódio só mostra o que aconteceu, e quando mostra é tarde demais para desver. No final a gente consegue descobrir que o cervo era quem estava por trás de tudo. Ele sequestrou os doces, colou todo mundo nas paredes do esgoto, usando sua própria baba misturada com açúcar. É nojento, mas o que assusta não é o que ele faz de fato, é o jeito que ele faz. Ele é muito calmo, racional, humano demais, sabe? A primeira reação de todo mundo aqui foi óbvia. É um cervo mutante feito da radiação da Guerra dos Cogumelos. E olha, até faz sentido, tá? Olhos virados para frente, não para os lados, típico de predador, o gosto por açúcar que é igual os cervos da vida real, e as mãos humanas. Bem, dá pra dizer, vai, mutação é a resposta mais preguiçosa pra tudo. Mas tem um problema, só existe um. Em todo o universo da série, só esse cervo tem mãos humanas, nenhum outro. E isso quebra toda a lógica da mutação. Se fosse uma espécie nova sendo criada, teríamos visto outros, não? Mas não, é sempre o mesmo rosto, o mesmo olhar, a mesma respiração, e o mais estranho, ele volta, tá? No episódio Filhos de Marte, a gente vê um cervo idêntico a ele sendo transformado em um telescópio pelo Homem Mágico, se lembra? O ponto importante disso aqui é que nos comentários do DVD, os próprios produtores afirmam que esse é o mesmo cervo do episódio Ninguém Te Ouvindo. Ele volta depois novamente, no episódio agora Coração de Herói, quando foi transformado em doce, e no final das contas até comemora a vitória da Princesa Caroço. Ele já não tá mais com aquela visão de vilão que a gente viu no primeiro episódio em que apareceu, não parece mais um monstro, ele entende as coisas agora, parece reconhecer, sabe? E isso não faz o menor sentido. A não ser que ele tenha mudado, ou pior, e se ele nunca foi o que a gente pensa que é? E aí começou a parte que realmente incomoda, porque vendo o episódio de novo, tem um detalhe que quase ninguém percebe. O comportamento do cervo muda no meio da história. No início ele age como um bicho normal, assustado, impossível, irracional, mas quando o Finn acorda do coma, ele é outra coisa já. É inteligente, metódico, teatral, o olhar dele muda. Os olhos que antes eram laterais, como os de uma presa, agora são voltados para frente, como de um caçador, de um predador. Isso aqui não é evolução, não é mutação, é interferência de alguém. Alguém fez algo aqui. E a pergunta que persegue isso é simples. Quem está interferindo? E a resposta, cara, é simples, tá? Nesse mesmo episódio, tem um outro personagem diferente, que agora estava desorientado, agitado, perdendo a noção do que é real. Pois é, ele mesmo, Jake. O que ninguém fala é que esse episódio é o único em que Jake sofre danos cerebrais reais. Ele realmente se acidentou. E o que acontece depois disso? Tudo se transforma em um pesadelo de terror. Os sons, a lógica, a atmosfera, nada lembrava mais Hora de Aventura que conhecemos. É como se tivessem mudado o gênero da série. E se foi exatamente isso que aconteceu? E se o cervo nunca existiu? E se ele tiver nascido da cabeça do Jake? Quanto mais eu revi o episódio, mais eu percebi um padrão. Tudo que acontece depois da pancada da cabeça do Jake parece cópia de algum lugar. Como se o mundo tivesse sido reescrito. Não por um roteirista, mas pela mente de Jake. Pensa comigo, Finn acordando de um coma em uma cidade vazia. É o começo do filme Extermínio, o monstro que vive no esgoto e cola suas vítimas com baba. O filme Alien, você sabe. Os balões coloridos, a música de parque de diversões e a frase final, Feliz Aniversário Jake. Isso é basicamente It a Coisa. O episódio inteiro parece uma colagem de filmes de terror feita por Jake. Exatamente, o mesmo Jake que ao longo da série já provou que consegue distorcer a realidade com o poder de sua mente. Pois é, aquele cachorro preguiçoso engraçado que, quando sonha, cria o Prisma, uma entidade cósmica capaz de moldar universos. O mesmo Jake que, quando imagina o monstro se torna real. O único que poderia salvar as tupas e libertar suas almas. Jake não é só um cão elástico, ele é maleável, até no pensamento. E em Ninguém Está Te Ouvindo, o que a gente vê é o colapso disso, seu poder sem controle, depois que ele bateu a cabeça. No episódio, Jake age como alguém que estava com danos cerebrais severos. Fala em círculos, tem lapsos de raiva, confunde amigos com inimigos, ele vive preso num estado de paranoia, e tudo à sua volta começa a reagir a isso. Até o ambiente muda, fica mais escuro, sujo, sei lá, como se a própria realidade de Yu tivesse sido contaminada pela mente dele, pelo medo dele. E é aí que o cervo entra, porque o cervo não é só um animal, ele é o medo de Jake ganhando forma.
Pensa comigo, o cervo é manso no começo, mas quando o Jake é ferido, quando a cabeça dele quebra, o bicho muda completamente. Como se tivesse sentido o impacto também, como se tivesse nascido naquele instante. A partir dali, o cervo começa a agir com a mente do Jake, e não é coincidência que ele haja como um vilão de filme, porque Jake não está mais vendo a realidade real, ele está sonhando acordado, projetando inconscientemente todos os filmes de terror que já viu. O cervo é a soma de todos eles, é o monstro perfeito para uma mente em pânico. E se você acha que isso aqui é viagem demais, preste atenção num detalhe que o próprio episódio entrega. Finn pergunta há quanto tempo ele esteve fora, e Jake responde 6 meses. Mas pensa bem, 6 meses sem atendimento médico, sem comida, sem água, ele estaria morto, não tem como sobreviver. Então isso quer dizer que Jake estava mentindo? Talvez, cara. Ou talvez o tempo em sua visão estivesse distorcido. Em tempos caninos, 6 meses equivalem a 1 mês humano, que por coincidência é o mesmo tempo que o protagonista de Extermínio passa em coma. O mesmo padrão, a mesma duração. Não parece ser mais só uma coincidência, né? A mente de Jake estava reproduzindo o roteiro de um filme de terror, literalmente. A cada segundo que ele delira, a realidade de Yu se dobra em torno da mente dele. Finn sobrevive ao impossível, o cervo ganha consciência e o Reino Doce se transforma num cenário de pesadelo. Não porque foi atacado, mas porque foi reimaginado. A verdade é que o episódio Ninguém Te Ouvindo nunca foi sobre o cervo, foi inteiramente sobre Jake, sobre o que acontece quando uma mente com poder demais quebra. Pensa comigo, tudo que o Jake imagina acontece, quando ele brinca o mundo se dobra, quando ele sonha Prismo nasce, quando ele enlouquece o cervo aparece, é basicamente tudo se conectando. Depois do golpe da cabeça, o cérebro dele entrou em curto, e em vez de apagar, ele começou a projetar medo, transformando seu próprio pânico em matéria viva. E o primeiro medo que escapou foi o cervo, que também foi a última coisa que ele viu antes de bater a cabeça. E seja sincero, tudo bate, né? O cervo nasce quando o Jake perde a consciência, ele volta a ser dócil quando o Jake melhora, e no meio o mundo inteiro se distorce para caber no pesadelo dele. No fim, quando tudo volta ao normal, o cervo não desaparece. Ele é basicamente domesticado, entre aspas. É por isso que em episódios futuros ele aparece de novo, agora calmo e bondoso. E tem mais um ponto que ninguém comenta que eu acho que é bem importante. O momento em que Jake, já recuperado, olha pra Finn e diz, quase num sussurro cheio de medo: "E se fui eu quem sequestrou todos?" A cena dura poucos segundos, mas é ali que tudo se resolve, porque ele não estava confessando o crime, ele está lembrando. Uma lembrança que não deveria existir. Ele reconhece o cervo, porque o cervo foi criado por ele. Aquele sorriso estranho, o gesto nervoso, sua mão tremendo, entrega tudo. Ele sabe, ele sente, e de alguma forma entende que tudo saiu dele. Essa é a parte que ninguém aceita. Jake, o alívio cômico da série, é também o seu centro trágico. Um ser tão poderoso que quando quebra, quebra o mundo inteiro junto. E Ninguém Te Ouvindo é basicamente o registro desse colapso. No fim, a teoria é simples, mas brutal. O cervo de mãos humanas nasceu da mente super poderosa de Jake. Ele foi o reflexo físico da mente de Jake em colapso. Um erro de pensamento que ganhou carnes e dentes. E dedos, né? E o mais perturbador é que o episódio nunca nega isso. Ele só segue em frente, como se nada tivesse acontecido. Bem, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Deixa um like se gostou do vídeo e comenta: o cervo ainda observa? Só para eu saber que você também entendeu. É isso, fiquem bem, te vejo em uma próxima e valeu!